Ok? Pessoal, boa noite. Nós vamos começar mais um debate contábil, dessa vez falando sobre o tema, os cuidados que os empresários em geral, né, e os contadores têm que tomar em relação à confecção do contrato social. Ok? Vou passar a palavra para a Regiane para ela fazer a apresentação e o disclaimer. Ok. Vê se vocês... Opa! Ainda não estão vendo não, né, Prec? Estão vendo? Sim. Ok. Então, Positivo. estamos aqui em mais um debate contábil, né, do Finanças e Prática, promovido pelo Rubem, nosso colega, né? E tem um disclaimer que é o seguinte, né? Porque como a aula vai ser assim, primeiro, né, que todas as opiniões que vão ser expressas hoje aqui são opiniões pessoais dos participantes, não representando a opinião formal do Finanças e Prática. E como o evento vai ser gravado, todo mundo que estiver com a câmera aberta está autorizando a sua imagem ser veiculada no vídeo, porque pode vir a ficar disponível lá no nosso canal do YouTube, né? E para quem não conhece, né, o Finanças e Prática, ele é um grupo que ele começou com palestras aos domingos e no começo do ano nós nos reunimos em um propósito de levar educação a todo o Brasil. Então, hoje nós temos membros, né, em todo o país, né, são vários profissionais executivos que dão aulas ao longo da semana. Temos mais de 3.000 inscritos no nosso canal, mais de 2.000 seguidores no Telegram, que tem também núcleos específicos, onde nós trocamos informações 7 dias por semana, né, a qualquer hora do dia. Opa, espera que passou um. Aqui é a nossa grade, mas já é uma grade que já está sendo atualizada. Tá? A gente tem aula de segunda a sábado, mais os encontros especiais, né? Amanhã, na terça, por exemplo, nós já vamos ter uma nova aula, certo? É de supply chain amanhã, não é isso? Supply chain. Né? Se eu não estou enganada, tá? E nas quintas a gente estava tendo aula de matemática financeira também e já deve ter uma nova aula acontecendo, tá? E, como já falamos, iniciação a gente tem o nosso convidado... Oi, Rubem, desculpa. Iniciação atributos na quinta. Na quinta, né? Mas eu não sei se já vai ser essa quinta. Acho que sim, né? Iniciação atributos, ou se é na próxima. É. E como a gente como o Rubem já falou, mas hoje temos o nosso debate contábil com o nosso convidado Eber, que aí o Rubem vai prontamente, né? Pronto. Vai apresentar o nosso convidado. Bem-vindo. Regiane, muito obrigado. Né, eu vou apresentar o Dr. Eber. Eu conheço o Dr. Eber já há muitos anos, né? Eu costumo brincar que, quando eu conheci o Dr. Eber, o Corcovado era um monte de cupim dessa altura, né? Aí o Corcovado cresceu, a nossa amizade também, só que o Corcovado não cresce mais, a nossa amizade continua crescendo, né? E a gente tem desenvolvido alguns trabalhos, né, principalmente na área empresarial. Então, assim, como eu tenho visto muito, como perito, eu tenho visto muito problemas, assim, na confecção do contrato social, quando você vai fazer uma apuração de haveres, quando você tem uma negociação, né, de retirada, de saída de um dos sócios, e normalmente os contratos sociais, eles apresentam muitas deficiências, assim, que podem ser corrigidas à luz, né, da legislação. Então, o doutor Eber, ele é advogado e contador, né? Ele formou-se na UFMG em Direito e pela Universidade Estácio de Sá em Contabilidade.
Ele tem pós-graduação e é especialista em direito tributário, direito processual civil, direito civil do consumidor e em ciências criminais, tá? E ele é responsável pela equipe na área civil de escritórios aqui de Belo Horizonte, Pontela Advocacia, né? Eu tenho o privilégio de ser parceiro desse escritório e ter o Weber como grande interlocutor em várias questões assim envolvendo, né, tanto os clientes quanto os processos em geral, né? Então, assim, eu sempre debato com o Weber todo o valuation assim que a gente trabalha, então eu sempre debato com ele as questões de contrato social. Aí eu falei assim, gente, doutor Weber, compartilhe esse conhecimento com a gente, porque tem muito contador que precisa conhecer bem a estrutura de um contrato social. Então, aí ele aceitou de bom grado, e a gente tem esse canal aqui do Finanças e Prática, né? E aí eu vou passar a palavra para ele, sem mais delongas, né? E, doutor Weber, fique à vontade, a palavra é sua, né? E pode usar como bem entender. Ok? Bacana. Muito obrigado, meu amigo Rubem. Boa noite a todos. É um grande prazer, né, uma satisfação enorme a gente poder participar e contribuir nesse incremento de melhorar, na verdade, né, tanto o ramo de atuação contábil quanto o ramo jurídico, quanto mais nós conseguimos aprimorar, né, em relação aos conhecimentos técnicos, às vivências práticas que a gente vai experimentando, no sentido de promovermos a mitigação de conflitos, de litígios na sociedade é melhor, né? Então, é muito importante que a gente tenha essa compreensão sempre de que é possível resolver muitos problemas sendo atuantes preventivamente, de fato. Uma vez que a gente não possa solucionar depois que o problema já iniciou, essa percepção de que é melhor nós já tratarmos e mitigarmos esses riscos, esses problemas, antes que eles virem uma demanda, né, judicial, uma demanda contábil. No momento da apuração, a gente vai identificar essa série de problemas, né, alguns deles nós vamos tratar aqui hoje. É importante que a gente esteja imbuído desse espírito de promover a melhoria, né, para todo mundo, evitando esses conflitos futuros. E hoje nós vamos falar um pouco, evidentemente, aí sobre o tema que já foi proposto, né, a respeito dos problemas que podem acontecer, principalmente, né, os cuidados que a gente precisa tomar na elaboração dos contratos sociais das sociedades de responsabilidade limitada. Nós trouxemos aqui uma abordagem apontando justamente o que o Rubem disse, né, no que diz respeito a problemas que eles são facilmente detectáveis, né, e sendo possível que eles sejam tratados preventivamente, mas que quando quando eles recaem numa situação de demanda efetivamente, eles causam uma série de problemas, uma série de dificuldades para as empresas, né, na apuração dos resultados, que colocam um verdadeiro gargalo, uma corda no pescoço, né, das empresas, dos empresários, e que podem e devem ser evitados, né, justamente neste momento da revisão, da confecção do contrato social. E é isso que a gente quer apresentar hoje para vocês, né, um panorama de uma forma de mitigação desses riscos futuros aí, através de um cuidado na elaboração do contrato social. Eu vou iniciar aqui a apresentação para a gente. A gente fez uma pequena apresentação aqui para poder ficar melhor para vocês visualizarem isso. Deixa eu ver aqui. Vocês estão visualizando? Perfeitamente. Então, vamos. Aqui é uma apresentação, né, inicial com o nosso contato. No Instagram, @eberdiamantino. O nosso e-mail é eber.diamantino2@gmail.com.
lá na Pontella Advocacia é eber@pontelaadvocacia.com, né? Nós temos já um tempo de atuação né, no dia a dia da advocacia. Eu tenho a formação desde 2005, né? Então, com atuação efetiva desde então, e nós temos aí vivenciado, como o Rubem disse, várias situações práticas, concretas, e muitas delas passaram por esses problemas que nós vamos verificar aqui hoje. Primeiramente, um panorama geral, né, sobre as características de uma sociedade de responsabilidade limitada, que tem os seguintes nortes, né, que a gente verifica para esse tipo de sociedade. Tem uma pluralidade de sócios, sejam pessoas físicas ou jurídicas, com integralização de capital social, responsabilizando-os limitadamente em relação às cotas integralizadas. A gente sabe que até que haja integralização, os sócios respondem solidariamente pela integralização, e uma vez integralizadas, aí a responsabilidade deles fica limitada à participação efetiva na sociedade. Nós temos que a sociedade limitada também, ela, atendendo às exigências legais, poderá ser enquadrada como microempresa, empresa de pequeno porte, que garante certos benefícios tributários, todos nós conhecemos. A sua constituição, ela se dá por meio do contrato social, né? É a lei entre os sócios, e que, para que produza efeitos perante terceiros, perante o fisco, ele tem que ser submetido ao registro na junta comercial. Até que haja o registro, a sociedade ela estará irregular, né? Mas ela produz, o contrato social ele produzirá efeitos entre os sócios, porém, sem possibilidade de oposição perante terceiros. Temos que as decisões tomadas pelos sócios, elas também são baseadas na participação e, geralmente, elas são deliberadas a partir da maioria do capital social. A sociedade ela conta com a figura de um administrador, que pode ou não ser sócio, e ele é o representante legal da sociedade, devendo ser escolhido pela maioria dos sócios ou previamente definido no contrato social ou numa posterior alteração contratual. Mas agora, o que nós devemos constar no contrato social como requisitos? Isso é muito importante que seja observado. A junta comercial ela faz uma análise prévia, e os cartórios de registro também de pessoas jurídicas, no momento da submissão ao registro, eles fazem essa avaliação inicial sobre o aspecto formal. Aqui nós estamos trazendo algumas dessas questões formais que precisam constar do contrato social, para que não haja, né, aquelas devolutivas da junta comercial, do cartório, para que não seja agravada a situação e aumentado o trabalho do contador neste momento. Então, a matéria relativa aos requisitos do contrato está regulada nos artigos 997, 1052 e 1054 do Código Civil vigente, devendo conter obrigatoriamente as seguintes cláusulas: nome empresarial, mediante denominação ou firma, o princípio da veracidade e da novidade, incorporando os elementos específicos ou complementares exigidos ou não proibidos em lei. Tem que constar o capital da sociedade, evidentemente, expresso em moeda corrente, com a indicação da cota de cada sócio, a forma e o prazo da sua integralização. Deverá ser indicado o endereço completo da sede e, havendo filial, também os endereços dessas. A descrição do objeto, evidentemente, a declaração da responsabilidade de cada sócio, restrita ao valor das suas cotas, mas a responsabilidade solidária pela integralização do capital, como nós já falamos. Há também a previsão do prazo de duração da sociedade, deverá ser indicado uma data de término, né, caso ela seja por prazo determinado, ou então declarando-se que a sociedade girará sob prazo indeterminado. Deve indicar também a data de encerramento do exercício social, quando não coincidente com o ano civil. As pessoas naturais incumbidas da administração da sociedade, seus poderes e suas atribuições, a qualificação do administrador não sócio, se houver essa figura no contrato, a participação de cada sócio nos lucros e nas perdas, e normalmente essa participação ela é correspondente, né, a efetiva distribuição do capital, desde que de comum acordo entre sócios e expresso em cláusula do contrato social, ela pode se dar de forma diversa da participação societária. Esse aqui é um dos principais pontos que nós vamos abordar hoje, inclusive, que diz respeito justamente
as repercussões de não haver essa previsão expressa no contrato. E a cláusula de foro, né, onde serão dirimidos os conflitos que envolvam a sociedade. Destaque, principalmente para essa previsão, como nós dissemos, de que não é permitida a exclusão do sócio na repartição dos lucros ou prejuízos. Então, decorre da aplicação dos artigos 1006, 1007 e 1008 do Código Civil, e ela tem uma grande relevância, principalmente nos aspectos que nós vamos tratar aqui a respeito de sucessão, quando existe, né, uma situação em que o sócio ele está no rompimento de uma relação conjugal, né? Então, a gente não pode trazer no contrato social uma previsão de exclusão, né, da responsabilidade. Muita gente pensa nisso, se falecer, eu vou excluir automaticamente o sócio da sociedade, ele não participa de mais nada, os herdeiros não têm direito nenhum. Isso não pode acontecer, né? Nós temos essa vedação expressa na legislação. Aquelas, então, são as cláusulas obrigatórias que nós verificamos, e agora nós temos algumas cláusulas facultativas. E aqui reside também uma das formas da gente já solucionar a problemática que vamos apresentar aqui hoje, né? Então, essas cláusulas facultativas, elas passam a ter uma relevância e um contorno para nós muito importante, justamente para mitigarmos os problemas que podem acontecer na elaboração do contrato. Como cláusulas facultativas, nós temos aquelas que disciplinam as regras de reunião dos sócios, ou seja, a reunião, o contrato ele pode prever, a reunião tem que ser necessariamente presencial. Não, ela pode se dar por WhatsApp, por uma conferência, né? É sempre importante trazer esse tipo de previsão para que não se discuta, num cenário de litígio entre os sócios, a validade de deliberações e outras questões do tipo. Então, essa cláusula, embora não obrigatória, é muito importante que ela conste do contrato social. Temos também como cláusula facultativas que disciplinam a previsão supletiva das sociedades limitadas pelas normas de sociedade anônima. Esse elemento ele é muito importante também, principalmente para quem vai trabalhar cotas que possam possuir algum poder especial, né? E aí a gente vai, por analogia, aplicando as previsões e a disciplina no que diz respeito por exemplo, a Gold Share, que temos na SA, ela pode ser aplicada aqui supletivamente, num cenário, por exemplo, de você fazer um planejamento sucessório utilizando uma limitada. Então, são várias questões que podem recair sobre essa previsão aqui da disciplina supletiva pelas sociedades anônimas. Outra cláusula que a gente tem também facultativa, as que prevejam a exclusão de sócios por justa causa. Isso aqui é muito interessante, na medida em que o Código Civil ele traz a previsão de exclusão de sócio. A automática é praticamente quando você faz uma deliberação, por exemplo, para aumento de capital social, e esse sócio ele é remisso, né? Ele não integraliza a cota dele. Você pode prever uma hipótese de exclusão automática nesse ponto. Fora desses temas, praticamente somente diante de uma ação judicial. E aí que reside a grande dificuldade, né? Porque você precisa, primeiro, submeter essa questão, né, ao Poder Judiciário, que a gente sabe de todas as dificuldades que ele enfrenta com assodamento da quantidade de ações, as próprias dificuldades que temos com entendimentos judiciais, essas sessões todas, e que podem ser atenuadas, e a gente pode conseguir um atalho, né, já trazendo as previsões no próprio contrato social de hipótese de justa causa de exclusão, que aí vai bastar a deliberação na forma do contrato social, né? Então, a gente consegue criar um atalho muito interessante, trazendo já previsões dessas cláusulas facultativas. Outra cláusula interessante também são as que prevejam expressamente a autorização da pessoa não sócio ser administradora, né? Muitas vezes nós não precisamos já instituir essa figura do não sócio administrador, mas trazer a previsão no contrato desde o início da sociedade é uma forma interessante de se deliberar a respeito disso, porque você pode já minimizar conflitos futuros entre os sócios, né? Pode chegar numa situação em que existe uma dificuldade concreta, né, de chegar num consenso e se eleja a possibilidade de
de um terceiro administrar a sociedade, e isso não estando previsto, né, pode gerar uma dificuldade de aprovação, efetivamente, dessa deliberação. Então, é interessante o contrato já, desde o início, trazer essa previsão. Outra coisa é a figura do Conselho Fiscal, que não é um órgão obrigatório, né, para a sociedade limitada, mas até aplicando, né, recorrendo novamente à disciplina aí das SAs, e o próprio artigo 1066 do Código Civil autorizam isso, a gente pode ter a figura do Conselho Fiscal também na sociedade limitada, que é um instrumento interessante, né, de fiscalização, principalmente por sócios minoritários, da gestão que efetivamente esteja sendo promovida na sociedade. E outras cláusulas de interesse dos sócios, algumas delas nós veremos aqui hoje, né? Inclusive, objetivando justamente tratar esses possíveis problemas que venham a acontecer. Então, aqui nós tivemos um panorama geral, né, do funcionamento, da natureza jurídica da sociedade de cotas de responsabilidade limitada, com as suas cláusulas obrigatórias e essas cláusulas facultativas. E agora nós vamos passar justamente para o tema da nossa conversa, que é o que pode dar errado, né? Aí nós elencamos aqui 3 pontos que eles são rotineiros na vida, né, Rubens? Você não me deixa mentir, né? A gente enfrenta isso aqui cada momento em que é necessário fazer uma apuração de haveres, um valuation da empresa. Geralmente a gente depara com esse tipo de problema aqui, e só é identificada a dificuldade prática de se tratar essas questões no momento em que você já está com elas em andamento e não tem mais volta, né? O contrato social já previu, não trouxe a previsão expressa, e agora precisa ser dada a solução do legislador, que nós vamos ver aqui, ela geralmente enfoca a sociedade. E aí a gente acaba tendo um problema prático que coloca em risco a própria continuidade da sociedade. Então, primeiro ponto que a gente vai falar é a ausência de previsão da possibilidade de distribuição desproporcional dos lucros. Isso aqui acontece com frequência, né? Os sócios, eu estou precisando de fazer uma retirada diferente da minha participação na sociedade. Eu preciso disso de qualquer jeito, eu tenho que fazer, vou ter que viabilizar, essa que é a única fonte de recurso que eu tenho. Se não há previsão no contrato, isso traz repercussões, né, principalmente de ordem tributária, porque não vai ser entendido como enquadrado naquelas hipóteses de isenção, né, que a gente tem da tributação. Então, existem problemas práticos, nós vamos ver aqui, inclusive soluções da Receita, de consulta na Receita, que trouxeram, né, as repercussões a respeito da ausência dessa previsão da possibilidade de distribuição desproporcional dos lucros. Outros 2 pontos que eles têm, né, um contato bem direto, eles dizem respeito à falta de regras de liquidação de cotas, seja em caso de separação e de divórcio de algum sócio, né, da sociedade, seja no caso da morte dele, quando se abre a sucessão. Esses 2 problemas, eles acontecem, e nós tivemos vivências práticas nele, né, já do ponto de vista da advocacia, que foram extremamente complexas, né? Herdeiros querendo entrar para dentro da sociedade, querendo administrar a sociedade, né? Então, são situações assim, muito complexas, né? Que na prática da vivência realmente societária, ela pode trazer repercussões e desdobramentos terríveis para a sociedade, né? Então, aqui nós estamos trazendo esses pontos que eles podem dar errado, e se não tiver cuidado em relação a eles, muito provavelmente dará errado no momento em que alguma dessas hipóteses acontecer. E aqui nós vamos, então, passar ao primeiro caso, que é a distribuição desproporcional dos lucros. Nós temos o capítulo, né, que rege a questão das sociedades de responsabilidade limitada no Código Civil, e ela traz no artigo 1053 a previsão de que, aplicando o artigo, né, 1007 também do Código Civil, a previsão da possibilidade da distribuição desproporcional dos lucros, desde que previamente pactuada entre os sócios.
Então, essa previsão ela tem que estar expressa no contrato social. Se ela não estiver expressa, as consequências aí que a gente vai verificar a seguir a respeito da distribuição desproporcional, porque não é que ela não pode ser feita, mas ela traz, né, a repercussão de não ser enquadrado na situação de distribuição normal de lucros e resultados da sociedade. Então, o primeiro ponto que é fundamental da gente ter em mente, guardar e tomar o cuidado no momento da elaboração do contrato social ou de uma alteração que esteja sendo feita, é trazer essa previsão expressa da possibilidade. Não necessariamente vai haver essa distribuição, né, desproporcional, mas o que custa a gente trazer como previsão? Né? Já fica lá a previsão. Se houver necessidade em algum momento, né, dos sócios deliberarem nesse sentido, já tem a ressalva no contrato social e o nosso requisito legal está atendido. No caso das sociedades limitadas, essa cláusula expressa, portanto, ela deve haver no contrato, e, caso contrário, o sócio participará nos lucros de acordo com a proporção das suas cotas. Né? A consequência da não previsão é justamente essa. E aqui nós trouxemos uma consulta, a solução de consulta de CIT 6, que ela abrange justamente as dificuldades que decorrem da falta da previsão. O que essa solução trouxe, né, para a gente? Estando abrangidos pela isenção da distribuição dos lucros aos sócios de forma desproporcional à sua participação no capital social, desde que tal distribuição esteja devidamente estipulada pelas partes no contrato social, em conformidade com a legislação societária. Ou seja, a isenção só vai acontecer mediante previsão expressa. Não tendo, não estamos isentos da tributação dessa distribuição do lucro. Ela vai entrar efetivamente como um rendimento, né, direto do sócio que recebeu da forma desproporcional. E como consequência disso, nós temos que quando houver a discriminação entre a remuneração decorrente do trabalho pro labore, proveniente do capital, só um minutinho, deixa eu fechar. Quando houver discriminação entre a remuneração decorrente do trabalho pro labore e proveniente do capital social, o lucro, e tratar-se de resultado já apurado por meio de demonstração de resultado do exercício, os sócios, né, essa situação estará abrangida pela não incidência dos lucros distribuídos aos sócios de forma desproporcional à sua participação no capital, desde que a distribuição esteja devidamente estipulada pelas partes do contrato, em conformidade com a legislação. Ou seja, aqui nós podemos ter duas repercussões, tanto no âmbito do imposto de renda, quanto na questão dos recolhimentos previdenciários, né? Porque, havendo a distribuição desproporcional, vai ser entendida essa distribuição do que exceder a parte que compete à participação societária efetivamente, vai ser entendido pelo fisco isso como uma remuneração. Então, essa simples previsão já nos demonstra o tanto que é fundamental que a gente traga, no mínimo, a possibilidade no contrato social de acontecer essa distribuição desigual, né, dos lucros. Então, fica esse alerta diante dessa solução de consulta aqui, que ela já traz justamente o entendimento que o fisco tem quando não haja a previsão expressa e a distribuição desproporcional aconteça. A sociedade empresarial, né, agora nós vamos falar um pouquinho da questão da separação e do divórcio, né? O que acontece agora? Estamos lá diante de um funcionamento normal da sociedade e um dos sócios entrou em conflito com o cônjuge. Como resolver essa situação? A sociedade empresarial e a sociedade conjugal, elas não se misturam, obviamente. Mas em caso de separação e divórcio, o cônjuge estranho à empresa, embora ele não se torne automaticamente sócio, né, em função da sociedade de pessoas, nós temos a figura das affectio societatis. Essa situação, né, de vínculo entre os sócios, vínculos de afinidade ali efetivamente, ele não se estende ao cônjuge, evidentemente, né? Então, o fato de existir uma ruptura ali do vínculo conjugal não significa que o cônjuge, né, tendo direito, efetivamente, à participação
na verdade, às cotas, né, aos direitos que o sócio efetivamente que integra a sociedade possui, ele não necessariamente a depender do regime de bens, não necessariamente ele ingressará na sociedade. Segundo o entendimento da STJ, a valorização patrimonial das cotas adquiridas antes do casamento ou da união não deve integrar o patrimônio comum, ou seja, né, isso aqui é uma ressalva que a gente faz, porque você iniciou, né, a sociedade, tínhamos um valor, né, de haveres ali no início da sociedade. O que foi valorizado no período, né, que após a constituição dessa sociedade, ele não integra o patrimônio a ser partilhado. Então, essa informação ela é muito interessante, muito importante para, num eventual conflito, né, que possa existir, a própria sociedade, o sócio também, né, evidentemente, que está aí no processo de separação, ele pode questionar e pode se defender no que diz respeito a esta valorização das cotas depois, né, do casamento, quando ele as adquiriu antes, né, da união. Então, não caracteriza esse ganho, esse patrimônio, né, da mais-valia, vamos dizer assim, da cota, ela não incorpora o patrimônio do casal. Esse assunto ele é bem interessante. Temos também aqui que o cônjuge estranho à empresa, ele não pode exigir a cota. O que ele tem direito, na verdade? É ao recebimento dos dividendos até a extinção da empresa. Mas a gente tem que partir do princípio, né, da continuidade, é um dos nossos postulados lá na contabilidade. Né? Nenhuma empresa ela nasce, a princípio, né, salvo as empresas de prazo determinado, com a intenção de descontinuidade. Né? Ela tem a previsão do prazo indeterminado, é a regra, né, que a gente tem. Então, para que a gente não crie uma situação de insegurança jurídica, tanto para a empresa quanto para o cônjuge, né, o sócio que esteja ali numa situação de separação, a gente precisa trazer mecanismos já no contrato social que possam cercar esse problema. E aí, o que poderia ser basicamente realizado nessa situação de separação, de rompimento do vínculo conjugal? Aqui nós temos 3 sugestões, né, que poderiam acontecer nesse momento. Primeiro, apuraria o valor das cotas e simplesmente indeniza ou compensa em outros bens do ex-cônjuge. Essa situação, ela seria o melhor dos mundos, porque não afetaria diretamente a empresa. Não tem necessidade de fazer liquidação de cota, não tem necessidade de apurar haver nenhum, né? Bastando que o sócio, né, que figura ele na sociedade, ele possua outros bens para que possa compensar, né, nessa partilha efetivamente dos bens. Isso poderia ser realizado sem precisar afetar o dia a dia da sociedade. Esse seria o melhor dos mundos. Um outro cenário seria vender as cotas apuradas a um dos demais sócios, obviamente, se eles tiverem condição de adquirir. E uma terceira situação poderia ser formar uma subsociedade, né, uma sociedade dentro da sociedade efetiva, onde o ex-cônjuge ele vai ser sócio do ex-companheiro, ex-cônjuge dele, em virtude da meação, mas não será sócio em relação aos demais sócios. Seria mais ou menos uma sociedade em conta de participação aqui. Né? Ele participaria dos resultados ali da sociedade, mas sem integrar efetivamente o contrato social. Então, esses aqui são alguns cenários que a gente poderia ter em virtude dessa situação de separação, né, e divórcio do sócio. Mas não temos nenhuma possibilidade de resolver, não chegamos a um consenso para criar adotar nenhuma dessas soluções. O que o nosso legislador prevê como solução para esse tipo de situação? Está lá no artigo 600, parágrafo único do nosso Código de Processo Civil. O cônjuge ou companheiro do sócio cujo casamento, união estável ou convivência terminou, poderá requerer a apuração de seus haveres na sociedade, que serão pagos inclusive a lei não. Então, é importante a gente salientar também
que ainda que a empresa não seja dissolvida, ela sofrerá a descapitalização do valor dessas cotas liquidadas, exceto se houver o suprimento pelos demais sócios. Qual que é a solução, então? A gente vislumbra alguns cenários aqui, e é aqui que entra a nossa recomendação, hoje, inclusive, considerando os objetivos da nossa fala, que é justamente a gente trazer previsões no contrato social, naquelas cláusulas extraordinárias que a gente verifica lá como cláusulas facultativas, para incluir no contrato social. A gente poderia, por exemplo, prever a determinação de um cálculo específico, seja determinando a avaliação das cotas societárias por um perito ou uma empresa especializada em valuation, escolhido pelos sócios, ou seja, você não deixar isso na mão de um juiz, já trazer toda a previsão, a eleição de quem vai ser responsável por essa avaliação. Isso é um cenário que traz conforto, tranquilidade, estabilidade para a empresa no momento, que possa estar sujeita a essa situação. Outra forma seria determinar já de antemão a forma como vai ser realizada a apuração do valor das cotas. Nós sabemos que temos alguns métodos disponíveis aí para que seja feito, o fluxo de caixa descontado, ele geralmente é o nosso método, eleito pelo judiciário, no caso de haver, mas se houver a previsão em contrato social, pode ser feito de uma outra forma, Então, isso aqui é mais uma forma da gente conseguir mitigar eventuais prejuízos, desdobramentos aí para a sociedade, que vão trazer um certo alívio numa situação de rompimento de relação conjugal de sócio. Uma outra forma seria estabelecer a forma e prazo de pagamento, por exemplo, em 36 parcelas mensais para proteger a empresa, sem que haja um desfalque financeiro à vista. Essas 36 parcelas é uma mera sugestão, Pode ser definido de outra forma, porque a gente sabe que se não houver a prévia delimitação, vamos cair na regra geral do Código Civil. Qual que é a regra geral do Código Civil, lá no artigo 1031? É o pagamento em 90 dias em única parcela. Então, isso não preciso nem descer a detalhes da tragédia que isso pode gerar no dia a dia de uma sociedade, Então, a previsão dessa forma e do prazo de pagamento é uma estratégia fundamental e muito importante para que a gente consiga reduzir os riscos decorrentes dessa situação. Outra forma, por exemplo, também poderia ser estabelecer um prolabore a ser pago ao ex-cônjuge durante o período de apuração. Esse prolabore aqui seria não no sentido da pessoa efetivamente estar atuando na sociedade, mas uma participação, efetivamente, dela, um desdobramento do prolabore do sócio, pagaria uma parte do que seria o prolabore dele para o ex-cônjuge, nesse período até que se resolva essa questão da apuração dos haveres. Então, isso aqui também poderia ser uma solução que a gente... Já na questão... se não tivermos previsão nenhuma, as cotas passam para os herdeiros, E isso é um grande problema, A gente enfrenta uma situação, já tivemos um caso, alguns casos práticos lá no escritório, inclusive, que houve isso, os sucessores, do sócio falecido, querendo entrar para dentro da sociedade, administrar a sociedade, falando, não, eu sou titular da cota agora. E de onde que vem essa ideia, A gente tem um princípio que vige no direito de sucessões, que é o da saisin. O que é esse princípio? No momento em que ocorre a morte, a sucessão ela é aberta e o patrimônio do falecido ele é transferido imediatamente aos seus herdeiros. Isso está lá no artigo 1784 do Código Civil. Então, essa situação da transferência imediata da titularidade dos direitos que é a tragédia quando você não tem previsão no contrato social de uma tratativa diferenciada desse tipo de situação. Então, deste princípio da saisin é que decorre a fundamental necessidade de regulamentação do tema no contrato social. Então, quando a gente tem a situação do falecimento do sócio, no processo de inventário, ele deve passar pela reunião de todos os bens e direitos que foram deixados pelo falecido e, se ele for titular de cotas sociais, em sociedade limitada, obviamente, as cotas integram o inventário para fins de
apuração aí, né, dos direitos e patrimônio, efetivamente, que estará sendo transferido aos sucessores. O contrato social, ele pode prever tanto que as cotas pertencentes ao autor da herança serão transferidas aos herdeiros diretamente, ou seja, né, se ele trouxer essa previsão, a própria sociedade está admitindo que os herdeiros ingressem, né? Então, a gente teria aqui uma lacuna para que, mesmo na situação em que não haja um vínculo de afetividade, e os herdeiros daquele que faleceu, pudesse haver o ingresso deles na sociedade com exercício de todos os direitos e prerrogativas que as cotas geram, né? Porque, normalmente, né, ela tem o laço, né, que une ali os sócios, efetivamente, é entre eles. Né? Geralmente, a família não tem essa participação, né, concreta. Se você traz a possibilidade da transferência e do ingresso dos herdeiros já na sociedade, você expõe a um risco muito grande, né, de não haver essa afinidade entre as pessoas. Então, é algo extremamente perigoso. Né? A gente, quando está participando no processo de elaboração de contrato, de alteração, a gente sempre tem um cuidado especial com essa cláusula de sucessão, porque ela realmente pode trazer vários problemas. Poderemos também ter previsão de que as cotas do falecido serão redistribuídas entre os sócios sobreviventes, e aos herdeiros caberá receber o valor correspondente à avaliação das cotas deixadas. Esse cenário já né, sem maiores delongas, muito mais confortável, né, para que essa fé societária, essa afinidade, ela seja preservada e mantidos apenas os sócios que efetivamente constituíram originalmente aquela sociedade. Caso o contrato social ele afaste a possibilidade dos herdeiros ingressarem diretamente na sociedade, o tema tem que ser regulamentado em contrato, e a gente chama essa cláusula de cláusula mortis, né, que é responsável justamente por regulamentar a forma e prazo de recebimento da quantia referente às cotas sociais em favor do espólio. Se o contrato, todavia, ele não estipular essa cláusula mortis, a gente tem a regra geral de liquidação das cotas, que é semelhante ao caso lá da separação e do divórcio. A gente vai estar sujeito, né, a um pagamento imediato, praticamente, né, dessa importância dos haveres, né, efetivamente relacionados a essa cota do sócio falecido, e mediante o pagamento do valor apurado em favor dos herdeiros sem ingresso atual. Aqui ela passa uma importância fundamental na própria continuidade da sociedade, muitas das vezes. Então, qual que é a nossa solução? Né? Ela, semelhante à situação da separação e do divórcio, é a gente trazer a previsão no contrato social de uma determinação de cálculo específico, seja determinando a avaliação das cotas societárias por um período ou empresa especializada em valuation, escolhida já pelos sócios, determinar a forma como será realizada a apuração do valor dessas cotas, um prazo de pagamento diferenciado, né, para que a gente saia daqueles 90 dias e pagamento à vista, e também trazendo a possibilidade, como nós já sugerimos anteriormente, pagamento de um prolabore aos herdeiros durante esse período de apuração, né, que posteriormente pode ser deduzido dos haveres apurados. Então, gente, essas são as breves considerações, né, que eu gostaria de trazer para nós e colocar aqui à disposição agora para que a gente possa esclarecer alguma eventual dúvida que possa ter remanescido. Muito obrigado a todo mundo pela atenção, paciência e cuidado aí conosco. Muito obrigado.